Glória a Deus, Deus seja louvado. Que oportunidade nós temos de, nesta noite, receber uma palavra viva, uma palavra poderosa. Eu não sei o momento a qual você se encontra, mas eu sei de uma coisa, que essa mensagem vai tocar na sua vida, vai levar você a um posicionamento. E eu quero falar hoje 4 atitudes para não voltar a cair em pecado. Eu creio que todos nós temos uma luta constante, diariamente. E eu quero citar aqui o texto 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Fala assim: aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. A nossa luta é constante, é para andar em santidade, andar em obediência. Você que entregou a sua vida para Jesus, você não está livre de passar por momentos difíceis, perdas, humilhações, tentações, afrontas do diabo, desprezo dos amigos, porque quando a gente entrega a vida para Jesus, os amigos fogem da gente, parece que a gente é um leproso. E a nossa tendência muitas vezes, quando nós nos abatemos diante das lutas, diante do sofrimento, é a gente ter recaídas no pecado de estimação, a qual no passado nós éramos escravos. O povo de Israel, ele saiu do Egito, e saiu pela potente, poderosa mão de Deus, foram livres da escravidão, e foram conduzidos no deserto, e no deserto foram provados, foram testados. Mas a Bíblia fala que aquele povo, diante dos obstáculos, diante das dificuldades, começaram a murmurar, e começavam a ter recaídas, e Deus ficou tão triste. E quando chegaram na fronteira, era momento de tomar posse da terra prometida, e aquele povo deu ouvido aos relatórios dos 10 espias, relatório de derrota, de desgraça, e a Bíblia fala que Deus falou: chega. Esse povo teve tantas oportunidades, mais de 10 vezes me tentaram, agora essa geração vai ser consumida no deserto. Eu vou levantar uma nova geração, uma geração de fé, uma geração que acredita no milagre de Deus. E Deus levantou Josué para levar aquele povo à terra prometida. E a Bíblia fala claramente que Josué, a primeira atitude dele foi, a Bíblia fala em Josué 3:5, santificai-vos, que o Senhor fará maravilhas no vosso meio. E aquele ato de santificar o povo, jogou fora tudo aquilo que era ídolo, tudo aquilo que era amarras, que lembrava o Egito. Assim o povo tomou posse da terra prometida, e a Bíblia fala que eles conquistaram a terra prometida, conquistaram numa vida de santidade, uma vida de separação das coisas do Egito, das coisas do mundo, porque aquele povo saiu livre, mas continuava com a mentalidade do Egito, falava como escravo, pensava como escravo, agia como escravo. Então aquele povo, o Egito ainda continuava no coração e na mente daquele povo, e pereceram no deserto. E hoje o Senhor quer falar com você, então que você receba essa palavra. Como nós podemos ser livres, como nós podemos vencer os pecados? Eu quero falar de 4 atitudes para você não cair nesses pecados que nos leva ao retrocesso. Primeiro, é meditando na palavra do Senhor. Salmos capítulo 1, verso 2 e 3, fala assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então nós vemos aqui
que aquele que anda com Deus, que serve a Deus, ele busca a palavra do Senhor, que é a fonte de água viva, que fortalece a nossa vida espiritual, para nós prosseguirmos a nossa caminhada de fé. Que a Bíblia fala assim, que ele medita de dia e de noite, e tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido, porque a sua vida é fundamentada na palavra, ele anda nos princípios da palavra do Senhor, ele é como uma árvore que tem raízes profundas, que alcança os ribeiros de água, e quando vem o ano de sequidão, quando vem as adversidades, não deixa de dar fruto. E nós vemos também em Josué capítulo 1, verso 8, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então prosperará o teu caminho e será bem sucedido. Então nós temos, amado, que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Nós temos que investir na nossa vida espiritual. Hoje as pessoas investem para ter um cargo melhor, para subir na empresa, para galgar posições altaneiras, mas nós temos que nos empenhar na palavra, investindo a nossa vida espiritual, meditando de dia e de noite. Nós não podemos ser crente medíocre, nós precisamos ser um crente cheio do Espírito Santo e cheio do conhecimento da palavra do Senhor. E entenda que a Bíblia foi nos dada não para dar conhecimento, mas sim para mudar nossa vida. Um grande homem de Deus, T.L. Moody, ele disse: a Bíblia nos foi dada não para aumentar o conhecimento, mas para mudar a nossa vida, para mudar o nosso caráter. A Bíblia, ela muda o nosso caráter, ela transforma. Então você tem que submeter a palavra. Você não fique só no conhecimento. Não adianta você ter aquele conhecimento teológico, conhecer os nuances da Bíblia, os detalhes, o hebraico, o grego, o latim, mas você tem que deixar a palavra do Senhor trabalhar no teu caráter, porque é a palavra do Senhor que vai mudar a tua mentalidade, ela vai expurgar do teu coração tudo que não presta, tudo que é o Egito. A palavra do Senhor liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia fala em Salmos 119, verso 11: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Essa palavra é muito maravilhosa, porque o salmista, ele deixa bem claro: eu guardo, eu pratico a palavra do Senhor, eu vivo a palavra do Senhor para não pecar contra ti, porque o pecado traz consequências. Agora, se você pecar, vá correndo para a sala do trono. E a Bíblia fala, 1 João 1,9: se confessar vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Gálatas 5, verso 1 fala assim: para a liberdade foi que Cristo te libertou. Então não submeta ao jugo de escravidão. Você foi livre, você é livre do pecado. O pecado escraviza. Hoje nós vemos quantas pessoas estão escravos da cocaína, das drogas, da bebida alcoólica, escravos, gastam todo o dinheiro para preencher um vazio, que não, esse vazio cada vez mais vai se tornando um buraco, que vai, cada vez mais essa pessoa vai sentindo mais e mais insatisfação, um vazio cada vez mais vai aumentando. Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Jesus nos liberta, Ele preenche todas as lacunas da nossa alma, porque com certeza você talvez teve uma infância terrível, isso gerou marcas, gerou sofrimento,
muitas dores, talvez você passou por desprezo, humilhação, seu pai te desprezou, sua mãe te desprezou, e a gente traz tantas marcas, e quantas pessoas tentam preencher esse vazio com drogas, com bebida, com a comida, mas hoje o Senhor fala para você, a palavra do Senhor traz libertação, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Jesus certa vez ele vai ao monte se preparar para o ministério, para ser conhecido, e ele no monte, ele está no 40 dias em oração e jejum, e Satanás se apresenta no final desse período de jejum, e Satanás tenta Jesus, oferecendo 3 propostas maravilhosas aos olhos humanos, mas Jesus venceu as tentações com a palavra. Está escrito, Satanás, está escrito, está escrito. Então nós vamos vencer as tentações com a palavra, resistindo com a palavra. Por isso nós temos que encher o nosso coração com a palavra de Deus, como o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque há uma luta constante. Satanás ele quer que a gente retroceda e fique debaixo do jugo de Satanás, mas o Senhor te libertou do império das trevas. Mas o povo de Israel, quando ele saiu lá do Egito e foi conduzido para o deserto, e o deserto é preparação para a terra prometida, mas lá no deserto, diante dos obstáculos, esse povo murmurava, esse povo quando passava pelos obstáculos, sentia saudade do Egito, sentia saudade da comida do Egito. Então nós vemos quantos talvez estão passando momentos difíceis, tem esse pensamento errado: antes de conhecer Jesus, minha vida era melhor. É mentira, você era escravo de Satanás, você não tinha paz, hoje você tem paz. Mesmo você passando por lutas, mesmo você passando por momentos difíceis, você tem a paz de Jesus, você tem a paz de Jesus. Então, e saiba que sempre haverá uma luta entre a carne e o espírito, e vencerá aquele que estiver mais alimentado. Entenda essa verdade, sempre haverá esta luta entre a carne e o espírito. Aquele que estiver mais alimentado vai prevalecer nesta luta. Por isso, o apóstolo Paulo nos exorta em Efésios capítulo 5, verso 18: não vos embriagueis com vinho na qual há devassidão, mas enchei-vos do meu espírito. Aqui dá a ideia imperativo ativo, quer dizer, diariamente, de manhã, de tarde, de noite, enchei-vos do Espírito, constantemente, você está alimentando o fogo do Espírito Santo. Não deixe esse fogo do Espírito Santo de Deus se apagar na sua vida. Você vai alimentar orando, lendo a palavra, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, sujeitando aquelas pessoas difíceis que se deparam muitas vezes na nossa caminhada. Tem que se sujeitar, perdoar, abençoar e não amaldiçoar, porque o inimigo vai colocar pessoas no nosso caminho para nos ferir, para nos magoar, pessoas que vão tentar de todo jeito nos tirar do propósito de Deus, porque o inimigo manda os seus secretários, mas a tua luta é espiritual, não é contra a carne, não é contra sangue, sim contra forças malignas das trevas. Segunda verdade que eu vejo aqui, que como nós podemos vencer e não cair em pecado, é orar sem cessar. Irmãos, a palavra do Senhor nos exorta, Lucas 18, verso 1, Jesus, ele nos exorta: orai sem cessar e orai sem esmorecer. Porque é uma ordem do Senhor: orai sempre e orai sem esmorecer. Porque a nossa luta é diária,
É todo dia o inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando uma brecha para entrar. Por isso nós temos que estar escudado na oração. A oração nos protege contra as astutas ciladas do diabo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, fala assim: orai sem cessar, orai sem cessar. Queridos, teu descanso vai ser só lá na glória. Enquanto você está aqui na terra, você tem que estar de prontidão, orando sem cessar, vigiando, porque o inimigo está ao derredor, e a Bíblia, Jesus nos exorta: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E saiba, amados, que a nossa luta é contra forças malignas das trevas, a nossa luta é contra o mundo, a nossa luta é contra a nossa própria carne. Então nós temos 3 inimigos cruéis. Então nós temos que estar de prontidão, orando sem cessar. Não tire férias da oração. Ora que melhora. Eu sempre brinco: ora que melhora. Se você não orar, o bicho pega. Se você orar, o bicho corre. Sujeitai-vos a Deus, mas resistir o diabo na oração, e ele fugirá de vós. Então entenda essa verdade, que você vai evitar recaídas, vai evitar pecar novamente. Se você orar, Deus vai te guardar para que você não caia. Porque a nossa tendência natural, quando a gente está abatido, desanimado, quando a gente está passando por lutas, a tendência é ter recaídas, é cair naqueles pecados do passado. Mas que você entenda uma coisa: faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Esqueça das coisas que para trás ficaram, prossiga para o alvo, prossiga e vá em frente. Se desprenda de todo peso, pecado que tenazmente te assedia. Corra a corrida da fé, corra com perseverança, não se distraia. O pastor Dadinho, ele ministrou louvor aqui nesta noite. Eu me lembro que a gente fez uma corrida de 25 quilômetros, meia maratona, e nós ficamos nas tendas, desfrutando da comida que era de graça. Então era suquinho de graça, suco de melancia, suco de laranja, suco de abacaxi. Eu e o pastor Eduardo, a gente desfrutando das bênçãos, e os dois lá bem preparados para correr. Queridos, chegamos no momento de largada, e a gente perguntou: mas cadê o povo? O povo já saiu há 15 minutos atrás. E a gente ficou distraído, saboreando todo tipo de comida, o que tinha lá de sucos naturais, e a gente se deu por conta que a gente esqueceu da corrida, e a gente saiu lá que nem uns doidos, correndo, e algumas pessoas olhando: o que está acontecendo com esses retardatários? Dormiram? Amados, nós estamos numa guerra, e a gente não pode se distrair, porque o inimigo está ao nosso derredor, está furioso, querendo nos distrair, querendo nos seduzir com as coisas do mundo. Eu e o pastor Dado, a gente correu, e a gente estava tão bem preparado que a gente conseguiu alcançar os pangarés, e depois a gente foi e alcançamos os que correm bem, chegamos muito bem, fizemos um bom tempo, e a gente dava risada, um olhando para o outro. Que coisa, que vacilada, 2 atletas despreocupados, esquecemos que nós tínhamos a corrida, porque o alimento era de graça, e estava tão bom que a gente se empolgou. Então não perca o foco. Essa é a palavra para mim, para você: não perca o foco.
porque o pecado traz consequência, o pecado traz retrocesso. Saiba, amados, que esta é a palavra. Esteja focado, você está preparado para essa corrida da fé. Então não se distraia, saiba que este é o momento, amado, que está em jogo a tua vida espiritual. O inimigo vai oferecer coisas maravilhosas, como ele vai oferecer, hoje nós vemos o que é a Netflix, nós vemos hoje a rede social, ela nos oferece muitas coisas boas. Hoje nós vemos o que é inteligência artificial. Quando você vai ver Instagram, YouTube, ele vai te distrair com aquilo que você gosta. Se você gosta de alimento, de comida, se você gosta de esporte, se você gosta de roupa, gosta de moda, ou qualquer assunto que você gosta, essa inteligência artificial vai distrair você e vai dominar você, porque você vai comprar muitas vezes compulsivamente, porque você vai pensar: se eu ter esse carro, eu vou ser feliz; se eu ter essa roupa, eu vou ser feliz; se eu ter esse computador última geração, vou ser feliz. Então nós vemos até os vídeos que vai nos distrair, vídeos que, em vez de você ser edificado na fé, vai trazer intoxicação, vai trazer lixo tóxico, você vai ser contaminado a sua mente. Por isso, amados, nós temos que investir o nosso precioso tempo lendo a palavra, orando sem cessar. Nós temos que estar vigiando, nós temos que estar prontos para a batalha, porque quando vier o levante do inimigo, ele vem abruptamente, ele não marca a hora. Então nós temos que estar pronto para a batalha e não se distrair, amados, porque nós estamos correndo essa corrida da fé e nós temos que estar focado. Eu vou chegar até o final, eu não vou me distrair com aqueles que estão desanimados no meio da corrida, parando. Eu vou chegar até o final. Nós temos que ser obstinados. Então, amados, essa é a palavra: orai sem cessar, sede sóbrios e vigiai. A terceira atitude que nós devemos ter para você não cair em pecado, 1 Pedro 5:8 fala assim: sede sóbrios, vigiai, sejam vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O inimigo, ele ruge como um leão, mas o verdadeiro leão é o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele veio como cordeiro e voltará como leão para arrebatar sua noiva, a sua igreja. Saiba que Satanás é o falso leão, ele só faz barulho. E saiba que você pode todas as coisas, porque Deus te fortalece, porque o Espírito Santo de Deus te habilita, te capacita, te dá poder para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Então entenda, amados, que você vai vencer o pecado fazendo a tua parte, vigiando, orando, sede sóbrio, fica atento. Você está numa batalha, não se distraia com a comida, não se distraia com a bebida, não se distraia com as pessoas, não se distraia com os bens materiais, não se distraia com o glamour que o mundo pode te oferecer, mas esteja focado em Jesus. Esteja focado em Jesus e na palavra do Senhor Jesus, porque o Senhor te chamou para uma missão nobre: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e escorpiões, se tomar algum veneno mortífero não lhe fará mal, imporão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados, porque o Espírito Santo de Deus te dá poder, te dá autoridade, te dá ousadia para você manifestar
poder de Deus, para manifestar a glória de Deus. Então entenda que você pode vencer o pecado, mas faça a tua parte, sede sóbrios e vigilantes. Mateus capítulo 26, verso 41, fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então faça a tua parte. A quarta atitude que nós devemos ter para nós não cairmos nos pecados: resistir firmes na fé. 1 Pedro 5,9 está escrito: resistir firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A nossa tendência é, quando a gente passa por lutas, pressões, perseguições, humilhações, traições, muitas vezes a gente cai no desânimo, e o desânimo nos leva ao pecado, nos leva a voltar ao Egito, aos pecados do Egito. Mas o Senhor te libertou do império das trevas. Que você entenda uma grande verdade: as tribulações, as angústias não se compara com aquilo que Deus vai revelar na sua vida. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer. Deus está provando a sua fé, Deus está te estruturando para a grande promessa que Deus tem para você. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Permaneça firme, não retroceda, não ceda às tentações, não ceda, lute. A nossa tendência: eu não consigo, a minha carne é fraca. Lute. Hoje os crentes estão cada vez mais fracos. Antigamente, eles estavam naquele dilema: ou renega Jesus, ou morre, ou vai ser decapitado, ou vai virar comida de leões, ou vai ser queimado vivo. Eles diziam: eu estou disposto a morrer por Jesus, mas eu não abro mão da minha fé, não abro mão de Jesus. E morriam. Hoje as pessoas passam por lutas tão pequenas e estão aí sucumbindo na fé. Ser fiel até a morte. Você fez uma aliança com Jesus, essa aliança até as últimas consequências. Não abra mão de Jesus. Assuma o evangelho da cruz. O evangelho da cruz fala de renúncia, fala de entrega, fala de submissão. Pastor, não aguentei, a carne é fraca, eu acabei traindo minha mulher, acabei fazendo coisa errada, acabei vendo filmes pornográficos, eu estou tão... Lute, porque a carne, ela milita contra o espírito. Lute e diga à carne: quem domina a minha vida é o Espírito Santo, e eu decido, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar sem cessar, eu vou me consagrar, eu vou louvar, vou adorar o Senhor, eu vou andar cheio do Espírito Santo, e eu não vou dar lugar à carne. E assim você vai alimentando o teu espírito, e o espírito prevalecerá, e o pecado não terá domínio sobre a sua vida, porque o pecado escraviza, o pecado traz culpa, o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos esfria. Adão e Eva, quando pecaram, eles foram seduzidos com uma mentira do diabo, que eles seriam deuses, seriam independentes. E a Bíblia fala que eles cederam. A primeira atitude quando eles pecaram foi fugir da presença de Deus. Estavam envergonhados, viram a sua nudez. Hoje o Senhor fala para mim e para você: ser fiel até o fim, permaneça fiel, não ceda ao pecado, e diga: Senhor, me liberta das drogas, me liberta, Senhor, da pornografia, me liberta, Senhor, de todo pecado que me assedia, me ajuda, Senhor. E o Espírito Santo de Deus te ajudará, mas faça a tua parte, porque
eu estou compartilhando com você 4 segredos para você prevalecer e viver uma vida de santidade, você prevalecer na fé e não sucumbir, resistir firmes na fé. Tiago capítulo 4 verso 7 fala assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós, sujeitai-vos a Deus, mas resistir o pecado e o pecado fugirá de vós. Sujeite ao Senhor significa obedeça aos princípios da palavra de Deus, obedeça a Deus e você terá poder, autoridade para resistir o pecado, resistir o diabo, resistir o desânimo, a prostração e permanecer firme na presença do Senhor. Efésios 4 verso 27 fala assim: não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, não dê espaço, não subestime o inimigo, fuja da aparência do mal. Cuidado com as pessoas tóxicas, gente, cuidado com aquelas pessoas que dizem que são teu amigo, mas são instrumento do diabo para afastar você de Deus. Fuja de pessoas, porque a Bíblia deixa bem claro em Salmos capítulo 1, fala: bem-aventurado o homem ou a mulher que não se assenta à roda dos escarnecedores, não se assenta ao lado dos pecadores, dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então cuidado, você está numa guerra espiritual. O inimigo vai colocar pessoas no teu caminho com o objetivo de afastar você de Deus. É melhor só do que mal acompanhado. A Bíblia fala: andarão 2 juntos se não houver acordo. Irmãos, saiba que o inimigo quer nos levar ao retrocesso, ele quer paralisar nossa fé, ele quer nos levar à estagnação. Mas hoje o Senhor fala: rompa com todas os intentos de Satanás, rompa com todo o pecado que te assedia, rompa com todo aquilo que lembra o teu passado, porque muitas vezes o diabo vai lançar muita culpa, porque você teve envolvimento no passado, muitos pecados, mas você diga: Satanás, eu sou nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. Com certeza o apóstolo Paulo, ele teve muitas lutas interiores, porque Satanás, o acusador, o promotor, que estava lá toda hora acusando, mas o apóstolo Paulo, ele levou muita gente à morte. Ele foi um homem que tinha sangue dos cristãos nas suas mãos, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele aprendeu uma grande verdade: eu sou nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. E ele aprendeu uma grande verdade, que eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais que vive, mas é Cristo que vive em mim. Esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. E ele aprendeu a se apropriar do perdão de Jesus, e ele não deu mais ouvido às vozes malignas acusadoras, porque quem me justifica é o Senhor, é meu advogado de defesa, ele é meu justo juiz. Nenhuma maldição, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus te perdoou, tome posse do perdão do Senhor Jesus. E eu quero terminar essa palavra encorajando você, para que você não tenha recaídas nesses pecados que tenazmente te assediava no passado, que levava você à escravidão, para você andar uma vida de santidade, que você medite na palavra do Senhor, de dia e de noite, orai sem cessar, e sede sóbrios e vigilantes, fique atento, fique esperto, e resista firme na fé, resista às tentações, resista às pressões do diabo, resista aos apelos que o diabo vai oferecer: dinheiro,
poder, sexo, vai oferecer tudo aquilo que o homem tem caído. Sexo, poder e dinheiro. 3 áreas que os homens cedem. Mas, amados, a Bíblia fala que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Ser fiel até a morte, diz o Senhor, e eu darei a coroa da vida. Seja fiel, ande em santidade, e você experimentará a glória de Deus, o poder de Deus, a vida de Deus, e você será um instrumento poderoso nesta terra, porque a Bíblia fala, você já venceu este mundo, quando você entregou a sua vida para Jesus, e deixe o Espírito Santo de Deus comandar você. Então não seja comandado pela carne, não seja comandado pelos teus sentimentos, mas ande no Espírito, assim você prevalecerá, e assim você vai impactar a tua geração, você vai impactar a tua família, porque não é com muito conhecimento da palavra, e sim é você vivendo a palavra, praticando a palavra, e você vai experimentar a glória de Deus, o poder de Deus, a vida de Deus, e você cada vez mais vai crescendo, vai desenvolvendo a tua salvação, porque o caminho de Deus é perfeito, e o Senhor te ajuda. E nesse momento eu quero orar por você. Talvez você hoje entendeu, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Eu não posso ficar em cima do muro, porque Jesus vem buscar a sua noiva, a sua igreja, e Ele não vem buscar uma igreja morna, uma igreja mais ou menos, uma igreja que está com o pé na igreja, o pé no mundo. Ele vem buscar uma igreja que tem compromisso com o Senhor, uma igreja que ama o Senhor até as últimas consequências. Que você hoje decida, eu vou ser um cristão, eu não vou seguir uma placa de igreja, eu não vou seguir uma religião, mas eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador, porque Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Eu convido você, faça essa oração comigo, fala assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e confesso que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida, porque a partir desta noite eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Se você fez essa oração, meus parabéns, você fez a melhor escolha. Você escolheu Jesus, e a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. A eternidade te aguarda. Então receba hoje o perdão de Jesus, e hoje você se tornou filho de Deus. Você antes era criatura, mas você se tornou filho de Deus, e o Espírito Santo de Deus se apossou de você, e a partir de hoje, eu quero te dizer, você não vai ser livre dos problemas da vida, mas o Senhor promete te ajudar na tua caminhada de fé, e no teu crescimento espiritual. Glória a Deus. E nesse momento também, eu quero orar ao Senhor, mas eu gostaria neste momento adorar o Senhor. O pastor Eduardo, meu companheiro de corrida, como eu citei, a gente saiu com o barrigão cheio e correndo que nem uns doidos, atrás do pelotão que estava lá, quase lá na frente, quase 10 quilômetros lá na frente, 20 quilômetros quase lá na frente, mas a gente chegou até o final. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, que você corra a corrida da fé, que o Senhor, Ele te ajuda, é Ele que te dá força nessa corrida da fé, porque a Bíblia fala, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, Ele promete renovar as forças, e você vai chegar até o final. Nesse momento você tem oportunidade
de dizer: Senhor, me ajuda a vencer esses pecados. Senhor, me ajuda, Senhor, a superar esses pecados que tem sido uma batalha constante na minha vida. E o Senhor vai te ajudar a você a superar, mas que você não deixe para amanhã, que você, quando pecar, entra na sala do trono e fala: Senhor, me perdoe meus pecados. Em vez de fugir da presença do Senhor, você vai entrar na presença do Senhor e tenha essa ousadia de dizer: Senhor, pequei novamente, me perdoe, me ajude, Senhor, me ajude a superar, Senhor, esse pecado. Eu não quero mais recair, Senhor, me ajude. Mas que você entenda essa verdade, você vai superar, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, você orando, você deve orar sem cessar. A oração tem que fazer parte da sua vida, assim como comer, beber, se vestir. Nós temos que colocar em prática a oração diária, porque o inimigo está ao derredor, e você entenda que a oração é uma arma poderosa, e você tem que ser sóbrio, fique atento. Você está numa luta, não te distraia. Muitas vezes a gente se distrai com a rede social. A Bíblia fala: todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos edificam. O que você está vendo está edificando a sua fé? O que você está ouvindo? É uma bênção se você está participando do meu canal do YouTube. Então você está sendo edificado, porque tem palavras maravilhosas, palavras de fé. E tem outros canais de homens de Deus, como nosso querido pastor Lamartine, um homem de Deus, profeta de Deus, uma mensagem poderosa. Mas que você invista o teu tempo ouvindo aquilo que edifica a sua fé, que você veja aquilo que vai também edificar a sua fé. Mas cuidado, você tem que filtrar tudo, porque o inimigo quer corromper a sua vida espiritual, assim como um computador que tem uma potência gigantesca, mas para impedir que esse computador tenha uma grande potência, se colocar um vírus, esse computador ele fica neutralizado. Assim o pecado neutraliza a nossa fé, nosso dinamismo com Deus, nos apaga. Mas hoje rompa com todo o pecado, rompa hoje com qualquer aliança que não seja aliança com Deus, rompa, porque você tem que viver para o Senhor. Você não pode estar com o coração nas coisas do mundo e nas coisas de Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Cuidado, você tem que colocar teu coração nas coisas de Deus, e que você faça a tua parte, e você prevalecerá. Eu quero orar por você, Pai. Eu quero orar por todos, Pai. Ó Deus, que precisa, Senhor, ser levantado neste momento, Pai, que estão vivendo esse momento de desânimo. Quantas pessoas desengrejadas, pessoas que hoje não participam em nenhuma igreja, pessoas que tiveram desilusões, Pai, com igreja, com líderes. Mas, Senhor, nós temos que olhar para o Senhor, Pai. Nós temos que olhar para o Senhor e não olhar para a placa de igreja. Nós temos que andar firmes na fé, olhando para Jesus. Ele chegou até o final, Ele morreu lá na cruz, Ele é a nossa referência, Pai. O Senhor é o nosso modelo que nós temos que seguir, Pai. Se a gente seguir Jesus como modelo, jamais a gente vai se desviar, Pai. Quantas pessoas que estão sendo seguidas por líderes que vivem um evangelho palha, um evangelho sem compromisso com Deus, um evangelho que não engrandece a Deus. Mas nós queremos, Senhor, estar no centro da Tua vontade. Queremos viver um evangelho da cruz, Pai. Ó Deus, queremos, Senhor, ó Deus amado, estar debaixo do supremo pastor que é Jesus. Ele não vai deixar faltar nada.
mas nós queremos fazer a nossa parte, Senhor, ser fiel até o fim, Pai, ser fiel nos princípios da palavra, ser fiel na oração, Pai, perseverante na oração, vigiando e sendo sóbrio, Pai, ficando, ó Deus, sempre de prontidão, Pai, sabendo que o caminho é espinhoso, está cheio de minas, e nós não queremos explodir no meio do caminho, mas nós queremos estar com os olhos abertos, Senhor, a mente ávida para perceber qualquer movimentação do inimigo e estar pronto para repreender o inimigo, Pai, e não dar lugar à carne, não dar lugar ao mundo, não dar lugar a Satanás, e vencer esses 3 grandes inimigos. Mas nós queremos alimentar o nosso espírito, Pai, assim nós vamos, ó Deus, estar fortalecido para prevalecer isso, ó Deus, e não sucumbir na fé. Pai, eu quero abençoar hoje as famílias, Pai, que haja perdão, reconciliação nas famílias, Pai, que esse marido, Pai, essa esposa, ó Deus, cedam e libere perdão um para com o outro, Pai, que haja paz, porque casa dividida não se estabelece, Pai, casa dividida é prato cheio para Satanás destruir o lar. Pai, que hoje, Senhor, ó Deus, os teus filhinhos possam se unir em oração, Pai, que haja o conserto, arrependimento dos pecados, Pai, a esposa liberando perdão para o esposo liberando perdão para a esposa, que haja conserto, que haja reparação, Pai, que haja, Senhor, restauração dos lares, Pai, porque o diabo está destruindo famílias, Pai. Hoje os lares estão implodindo, porque os lares, Senhor, não estão valorizando a presença de Jesus. Os lares hoje não tem mais oração, hoje gastam o seu precioso tempo com rede social, televisão, Netflix, e não tem tempo para orar. Por isso o povo perece por falta de conhecimento da palavra do Senhor. O povo vai para a igreja como um ato religioso, mas não vai com alegria, com prazer, e quando vem para a igreja, não vê a hora de sair, de ir embora, porque não tem prazer na palavra do Senhor. Pai, que o Senhor venha, Pai, nos acordar, tira, Senhor, desse sono da indiferença, Senhor, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, dar nome ao pecado, e queremos renunciar a esses pecados, e queremos, Senhor, ó Deus, ter uma família forte, uma família poderosa, uma família que resiste a Satanás e os seus demônios, Pai, uma família que glorifica a Deus, uma família que experimenta a glória de Deus e vive o poder de Deus. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, hoje acordar-nos do sono da indiferença, desperta-nos, Senhor, e que possamos viver um evangelho com compromisso, com responsabilidade, porque Jesus pagou um preço impagável, e Ele espera de cada um de nós responsabilidade, compromisso, uma vida de santidade, porque sem santificação ninguém verá Deus. Senhor, no nome de Jesus, que todos que estão me vendo, Senhor, online, que sejam tocados, que haja posicionamento, que a partir de hoje os teus filhinhos se dobrem, ó Deus, diante do Senhor, dobre o joelho, e se arrependa dos seus pecados, e pare de falar mal dos outros, pare de julgar os outros, e diga: Senhor, tira de mim todo o entulho, tira de mim, Senhor, toda a carnalidade. Eu não quero ser tropeço na vida de ninguém, eu quero ser bênção ambulante, porque Jesus pagou um preço de sangue, Jesus derramou o seu sangue precioso para me dar vida, e vida com abundância, e eu quero fazer da minha vida um instrumento de bênção nas mãos do Senhor, e não de tropeço na vida dos meus irmãos. Pai, que o Senhor venha, Senhor, hoje levantar as famílias, converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Eu profetizo hoje, Senhor, salvação das famílias, Pai,
Que a partir de hoje, Senhor, o Senhor venha abençoar os teus filhos, Pai, também na área financeira, Pai, na área emocional, sentimental, na comunicação, em todas as áreas onde o inimigo estava roubando. Que o Senhor restaure, Pai, restitua tudo que fora roubado, Pai, porque a partir de hoje nós decidimos, vamos andar em santidade, vamos viver em santidade, porque esse é o estilo de vida que Deus espera que nós andemos, Pai, porque o Senhor nos chama para ser santo em toda maneira de viver, e o Senhor nos exorta: santificai-vos, santificai-vos, sem a qual ninguém verá Deus. Uma vida de santidade gera poder, gera autoridade, e nós podemos vencer o pecado vivendo uma vida de santidade, e jamais subestimando o inimigo, jamais dando lugar para o diabo, Pai. Ó Deus, eu abençoo a todos os teus filhinhos, Pai, que todos meus queridos irmãos, Pai, que eu possa entrar hoje na casa de muitas pessoas que estão me vendo agora por esse vídeo, Pai, online, Pai. Ó Deus, que o Senhor toque em cada coração, Senhor, abençoa as famílias, traga paz, Tu és o príncipe da paz, Tu és Jeová Shalom, o Senhor é o príncipe da paz, e Shalom significa completude, significa equilíbrio, significa saúde, significa, ó Deus, prosperidade. É tão amplo, Pai, essa palavra, e Jesus é a nossa paz. Senhor, que a paz reine nos lares, que a paz reine no nosso coração. Assim, Senhor, a gente não vai preencher nenhum vazio, Pai, do nosso coração com as coisas deste mundo, Pai, mas nós vamos preencher, Pai, com a palavra, com louvor, com adoração, uma vida cheia do Espírito Santo, e assim nós seremos completos, Pai, porque na nossa caminhada cristã nós estamos desenvolvendo nossa salvação, nós estamos crescendo em maturidade, e nós não queremos ficar estagnados, Pai, mas nós queremos crescer, Pai, não ficar, ó Deus amado, paralisado, mas queremos crescer e correr a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, e com esta determinação, vou chegar até o fim, e a tua palavra diz: ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, permaneça firme. Pai, eu quero abençoar todos, Pai, eu quero declarar cura para aqueles que estão doentes, eu quero declarar portas abertas para aquele que está desempregado, Pai, eu quero declarar cura na alma para aquele que está com a sua alma abalada, triste, sem esperança, que está oprimidos, pessoas em depressão. Livra, Senhor, eu repreendo o espírito da morte, sai da nossa casa, sai da nossa família, no nome de Jesus. Eu declaro a vida de Deus na nossa casa. E Deus, no nome de Jesus, que o Senhor dê uma boa noite de descanso para todos os teus filhinhos, Pai, que nesta quarta-feira, Pai, nesse culto, Senhor, que a palavra foi liberada, Senhor, que teus filhos reflitam, Pai, como eles estão vivendo, e hoje o que o Espírito de Deus espera de nós: posicionamento. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas na nossa caminhada de fé. Eu abençoo a todos, Pai, no nome de Cristo Jesus, e eu declaro uma boa noite, um bom descanso. Amém. Que Deus te abençoe, você e a sua família, que você compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que sejam abençoadas, porque esta palavra e a ministração, eu creio que vai alcançar a muitas pessoas. E se inscreva no meu canal, Pastor Daniel Adams, e você vai ser muito abençoado. Que Deus abençoe, uma boa noite, um bom descanso.